que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo 1. É um texto que eu gosto muito e que entendo muito necessário e importante para nós, especialmente hoje, primeiro culto vespertino do ano de 2025. Nós vamos ler os versos de 27 a 30. De 27 a 30. Diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, que fale ao nosso coração, que abra a nossa mente, o nosso coração, para compreender a sua palavra, para com alegria receber essa palavra e agasalhá-la lá no profundo do nosso ser, porque é através dessa palavra que Deus nos sustenta, que Ele nos fortalece, devolve o nosso ânimo, que Ele aponta o caminho certo a seguir, que Ele faz valer a sua obra nas nossas vidas. Portanto, vamos orar. Deus querido, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, louvamos o Teu nome, Senhor, pela bênção de termos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Que bela é a Tua palavra, que profunda é a Tua palavra, quão pequenos nós somos, quão limitados nós somos, ó Deus, e quão indispostos nós somos tantas vezes para meditar na Tua palavra, para buscar ao Senhor na palavra. Pedimos a Ti, portanto, nesta hora, que o Senhor se apiede de cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Faça cair por terra toda barreira, todo impedimento, Senhor, e que assim o Teu Espírito esteja trabalhando livremente no coração de cada um de nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala, porque carecemos muito ouvir da Tua voz. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, estamos começando, como eu disse há pouco, um novo ciclo. É um novo ano que o Senhor Deus descortina para nós. E nós, como servos de Deus, como homens e mulheres que professam a fé cristã, sabemos perfeitamente que Deus espera de nós, não simplesmente que tenhamos ou viéssemos a ter, como já tivemos um dia, uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Aquele momento quando o nosso coração foi aberto, aquele momento em que nós fomos tomados pelo Espírito do Senhor, transformados, restaurados e feitos novas criaturas. Isso foi importante, foi um passo importante, mas foi apenas o primeiro passo, a primeira experiência. A vontade de Deus, então, é que nós continuemos crescendo espiritualmente,
A vontade do Senhor é que a nossa caminhada, enquanto servos do Deus Altíssimo, como cristãos no mundo pagão, venhamos a ser verdadeiros instrumentos em suas mãos. E nós sabemos já antecipadamente de que de nós mesmos é impossível que viéssemos a ser aquilo que Deus quer. Por isso a nossa oração é que Deus nos instrua, que Deus nos dê graça e nos capacite, a fim de que possamos viver dignamente o Evangelho de Cristo Jesus em um contexto cultural tão conturbado como esse que nós estamos vivendo. Quando diante dos nossos olhos estão sendo desconstruídos valores tão importantes, valores que estão cimentados na palavra do Senhor. Sabemos que as nossas famílias estão sendo desafiadas, estão sendo tocadas, feridas. O projeto de família, o conceito de família, a ideia de família tem sido desconstruído. E nós estamos vivendo em uma época marcada por, infelizmente, desconstrução geral em tudo aquilo que é importante. E nós temos sido chamados por Deus para lutar, para viver como homens e mulheres do Senhor, para manter firme o nosso compromisso com aquele que um dia nos alcançou com a sua graça, com aquele que habita o nosso coração. Porque, irmãos, o que o Senhor de fato deseja de cada um de nós é que nós venhamos a ser exatamente esses homens e mulheres que venham a manifestar a sua glória no mundo em que nós vivemos. Essa carta, esse texto que nós lemos, está aqui em Filipenses, no capítulo 1, nos versos de 27 a 30, é uma porção muito preciosa das Escrituras, pela qual eu tenho um apreço muito grande, porque ela fala acerca da unidade cristã na luta. Ela fala de uma realidade muito comum a todos nós individualmente e a nós como Igreja de Cristo também, no contexto em que nós vivemos, que é um contexto de uma verdadeira luta, e de que nós precisamos, como irmãos em Cristo Jesus, estar cada vez mais unidos a Cristo e unidos uns aos outros. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante à época, porque ela era uma espécie de rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. E o apóstolo Paulo, que sendo ele um instrumento nas mãos de Deus, um homem que amava a Deus, foi chamado por Deus para que pudesse chegar até a esta cidade. Mas isto aconteceu não por decisão própria de Paulo. Não foi ele que planejou. Não foi ele que se assentou com os seus companheiros e disse: vamos fazer um planejamento. Precisamos sair da região do Oriente, precisamos ir para o Ocidente, precisamos evangelizar a Europa. Não, ele não pensava isso. A ideia de Paulo, a intenção dele era, isto aqui é a segunda viagem missionária, ele voltar a visitar as mesmas igrejas que ele havia plantado na primeira viagem missionária que ele fizera. Agora ele parte para uma segunda viagem. E o Senhor, então, muda completamente os planos do apóstolo. O Senhor altera completamente a rota. Isso é algo interessante. Quando nós estamos com o nosso coração e a nossa vida completamente aberta para que Deus faça o que Ele quer, para mudar os nossos planos. Planejar não é errado. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos. Entretanto, lembrar que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas devemos estar totalmente preparados para as mudanças que o Senhor tantas vezes faz naquilo que nós planejamos.
E Paulo não teve nenhuma dificuldade de entender aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. E ele sai então de onde estava, esquece o seu projeto, esquece o seu plano, e agora ele vai para o ocidente. E ele chega então na cidade de Filipos, e ali ele começa uma obra extraordinariamente bela, na cidade de Filipos. A primeira experiência, numa reunião de oração, e ele encontra lá um grupo de mulheres orando, e havia no meio daquele grupo uma mulher chamada Lídia. Lídia, diz o texto, que ela era uma mulher temente a Deus, mas não havia compreendido perfeitamente a obra salvífica de Cristo. E Paulo chega ali naquele contexto, e Paulo então faz uma exposição das verdades do Evangelho, e aquela mulher então a Bíblia diz claramente que ela teve o seu coração aberto. Isso mostra que o Senhor Deus, Ele que é o soberano para abrir os corações, a fim de que a mensagem do Evangelho seja recebida. Aquela mulher se converte. Ela era uma mulher rica, e agora a obra começa a se espalhar. Depois dela, Paulo vai ter uma outra experiência com uma escrava grega possuída de demônio. Essa mulher é libertada, mas na frente o carcereiro, um romano, ele também é transformado e alcançado pelo Evangelho, e nasce, portanto, assim, uma igreja muito bonita na cidade de Filipos. Paulo, quando escreve esta carta, ele não estava em Filipos. Paulo estava preso em Roma, por causa da sua fé, por causa do seu compromisso com o Senhor, por causa da sua lealdade àquele que o havia chamado. E agora ele escreve uma carta, e essa carta ele escreve por dois motivos. O primeiro deles, para agradecer aqueles irmãos, a sua generosidade. Paulo estava preso, mas aqueles irmãos se lembraram do seu velho pastor, e mandaram para ele uma oferta generosa, que chegou às suas mãos para suprir as suas necessidades. E Paulo então agora reconhece aquela dádiva, reconhece o presente que havia recebido, e o seu coração se enche de uma alegria muito grande, apesar de estar preso. E ele manda então, registrado aqui, a sua gratidão. Mas ele escreve também por outro motivo, porque embora estando distante, estando preso, mas ele teve informações do que estava acontecendo naquela igreja que ele havia plantado, que ele havia fundado, que ele havia começado, igreja que ele amava muito, uma igreja boa, mas uma igreja que estava enfrentando algumas dificuldades. E Paulo escreve também agora para instruir aqueles irmãos, para orientar aqueles irmãos, porque ele sabia de que a igreja do Senhor, ela precisa ser instruída. E não existe nenhuma igreja, por melhor que seja, que não precise da instrução do Senhor. Nós aqui, na Igreja Presbiteriana do Calhau, Deus tem nos abençoado, irmãos, tem nos abençoado grandemente. E eu louvo a Deus pela vida de cada família e de cada irmão que hoje já são membros da igreja, e por tantos outros que estão aí já na iminência de serem recebidos como membros. Mas não significa dizer que nós não temos os nossos desafios, que não precisemos ser instruídos, ser orientados. Então a carta, nessa perspectiva, ela também nos alcança, ela foi também escrita para nós como povo de Deus. Paulo então escreve para agradecer e para instruir, e aqui nessa porção que nós lemos, ele vai tratar acerca da conduta cristã. O foco aqui agora é a conduta cristã. E vejam que Paulo começa dizendo, vivei. Essa palavra vivei, no original, ela significa portai-vos como cidadãos. Portai-vos como cidadãos. Isto aponta para não somente as convicções que aqueles cristãos deveriam ter acerca das verdades eternas. Isto é algo muito importante. Mas agora Paulo está se referindo à conduta daqueles irmãos. E você pode dizer, mas existe alguma diferença nisso? Claro que existe.
Uma coisa é a ortodoxia, outra é a ortopraxia. A ortodoxia diz respeito ao apego às verdades corretas das Escrituras sagradas. A ortopraxia significa a vivência correta, porque muitas vezes corremos o risco, irmãos, de acreditarmos nas verdades eternas, de sermos muito bem alimentados pela palavra de Deus, sermos doutrinariamente muito bem definidos, mas nos comportarmos muito mal, de vivermos de uma forma completamente incompatível com as verdades que nós, então, conhecemos. Então, Paulo começa essa porção dizendo: vivei, isto é, se comportem, se portem, acima de tudo, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa, de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O alvo, portanto, nosso, eu diria, para 2025, deve ser viver de tal maneira que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado. O nosso alvo, portanto, é viver, é nos portar de forma digna, tendo o Evangelho como a baliza que vai definir os nossos princípios, os nossos valores, a nossa caminhada. É pela palavra de Deus, pelas verdades que vão cimentando as nossas convicções, é que nós vamos definindo a nossa forma de viver num mundo, muitas vezes, hostil às verdades eternas. Vivei, acima de tudo, de qualquer circunstância, nos tempos bons, nos tempos maus, nos momentos de culto, mas nos momentos das aflições, no momento das lutas, das contrariedades, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, lutando como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Intimidados pelos adversários. Aqui Paulo, pela carta, pela leitura que a gente faz da carta, a gente observa que a igreja de Filipos, ela enfrentava dois inimigos, um interno e um externo. O inimigo externo era a perseguição que se aproximava, a perseguição que vinha através do Império Romano, que não aceitavam aquele evangelho que estava sendo pregado e vivido. Havia uma tentativa de silenciar os cristãos, havia uma tentativa de impedir que a mensagem do evangelho se proliferasse, que ela avançasse, que ela atravessasse fronteiras, que ela chegasse a tantos lugares quanto possível fosse. Havia toda uma tentativa de que isso acontecesse. Então esse era o inimigo externo, é o inimigo que vinha de fora e que estava ameaçando a vida e a saúde da igreja. Mas nós vamos ver aqui também que havia um outro tipo de inimigo. Era um inimigo que não estava lá fora, mas era um inimigo que estava dentro, eram ameaças que estavam dentro, porque estava havendo problemas relacionais dentro da própria comunidade cristã de Filipos. Haviam problemas dentro da igreja, incompatibilidades sérias dentro da igreja, e a igreja não poderia avançar, não poderia completar a sua missão dessa forma, com os irmãos se digladiando. Era preciso que estabelecesse a paz, para que a obra do Senhor prosperasse, para que o testemunho do Evangelho pudesse impactar o mundo. Então eram dois tipos de ameaças, uma de fora, através das perseguições, e a outra dentro da própria comunidade, quando irmãos já não estavam conseguindo caminhar juntos, unidos. E agora, nessa sessão, Paulo vai instruir esses irmãos, mostrando a eles que nós estamos em perfeita luta. Nós estamos numa luta muito grande e que precisamos manter o foco. Tudo que o inimigo quer é nos distrair,
é fazer com que a gente perca o nosso objetivo, com que você desanime, com que você esfrie, com que você banalize as verdades eternas, que você canse muitas vezes da própria igreja. Quantas pessoas não estão cansadas, irmãos? Quantas pessoas não estão desiludidas? Quantas pessoas feridas não estão espalhadas por aí? Aqueles que são chamados hoje de desigrejados, pessoas que encontram uma razão para ficar fora e dizem: olha, eu cansei, eu estou chateado, eu estou ferido, eu estou machucado, e por isso mesmo eu não quero mais me comprometer, eu quero ficar fora. Isso é uma estratégia maligna para impedir que você, eu e você, como pessoas alcançadas pela graça, possam viver para a honra e para a glória do Deus eterno. O nosso desafio é viver dignamente o Evangelho de Cristo. A minha oração é que Deus não somente me abençoe, eu já tenho sido grandemente abençoado pelo meu Deus, mas é que eu venha ser uma bênção na minha casa, no local onde eu moro, na igreja onde Deus me colocou como pastor, no meio dos meus amigos e até no meio daqueles que não simpatizam comigo de repente, mas que eu venha ser uma bênção. A nossa oração deve ser isso: meu Senhor, comecei 2025, eu tenho muitos planos, muitos sonhos, mas o desejo maior do meu coração é viver para a glória do Teu nome, Senhor. O meu alvo, Senhor, é honrar ao Senhor. O meu alvo, Senhor, é ser um instrumento em Tuas mãos, é ser bênção, Senhor, a despeito dos meus problemas. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, isso é tão bonito que o Senhor está dizendo, é tão bacana, isso é até muito romântico. Irmãos, se você voltar seus olhos para a palavra, e se você se lembrar, Paulo, quando escreveu estas palavras, Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, e aqui nesta carta ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É aqui nesta carta que Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi, eu não nasci com isso, eu aprendi a viver contente, a me contentar, a me alegrar, a ser grato a Deus, a não perder o meu foco como instrumento nas mãos de Deus, mesmo vivendo em momentos difíceis, mesmo enfrentando problemas, mas ainda assim, Senhor, eu aprendi a viver contente, satisfeito, por saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. O nosso desafio, portanto, irmãos, como igreja, como povo de Deus, é viver dignamente o Evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, aqui nessa pequena porção que nós lemos, ele vai nos ensinar como isso é possível, como que nós podemos viver dignamente esse Evangelho de Cristo Jesus. Observe que tem no verso 27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante aos vós outros, que estáis o quê? Estáis firmes. A expressão firmes aqui significa, óbvio, não vacilante. Não é aquela pessoa que anda titubeando, não é aquela pessoa destituída de convicções, de certezas, mas Paulo está dizendo: para honrar ao Senhor, nós temos que nos manter firmes, estar firmes. Essa mesma expressão ele vai usar mais na frente, no capítulo 4, no verso 1, quando ele diz assim aos irmãos: permanecei deste modo firmes, permaneceis deste modo firmes. Aí você pergunta: mas firmes contra o quê? Firmes em relação a quê?
pelo contexto da carta, fica fácil compreender que é firmes com relação aos ataques do mal, firmes com relação aos falsos ensinamentos, firmes com relação ao testemunho que a gente deve manter como povo de Deus. Precisamos nos manter firmes, irmãos. O próprio Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 58, tem um texto que todos nós gostamos, onde ele diz aos seus irmãos na fé: sede firmes e inabaláveis, e sempre constantes na obra do Senhor, né? Porque vocês sabem que no Senhor, quem sabe do resto? O vosso trabalho não é vão. Então somos convidados a nos manter sempre firmes, não titubear em momento algum. Temos que nos apegar às verdades e dizer como o apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido. É você ter convicção de quem é o Senhor a quem você tem adorado. Os irmãos já ouviram falar numa figura da história da igreja chamada Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna, mais ou menos por volta do ano 155 da era cristã. E Policarpo, por conta da sua fé, ele já aos 86 anos, olha só, aos 86 anos, foi levado ao Coliseu Romano, foi julgado, foi condenado à morte, por causa da sua fé. E alguém disse para ele: Policarpo, é muito simples, você já está idoso, nega a sua fé, nega isso aí, e você pode viver mais um tempo. Ele disse: eu tenho 86 anos, a minha vida está entregue ao meu Senhor, ao longo desses anos ele nunca me abandonou. Como é que eu vou abandoná-lo agora? Morro, sabendo para onde eu vou. Foram as suas últimas palavras. E ele foi martirizado, mas não negou a sua fé, se manteve firme no seu testemunho, com a sua convicção, com a certeza de que ele tinha, de que tudo que os seus algozes poderiam fazer era tirar a sua vida, era matá-lo, mas não tinham poder de condená-lo eternamente, porque a sua vida pertencia ao Senhor, e ele sabia que ele estaria com seu Senhor eternamente. É a firmeza que nós precisamos ter, é a segurança que nós precisamos ter para continuar marchando, caminhando. Quantas pessoas não titubeiam na fé? Quantas pessoas não oscilam? Quantas pessoas não tombam simplesmente por conta de ventos que batem e que o colocam para longe daquela trilha que foi determinada pelo Senhor? Irmãos, nós estamos começando o ano. Que haja no nosso coração esse desejo de nos manter cada vez mais firmes no Senhor a quem nós servimos, firmes na fé, firmes, abraçados às convicções que chegaram a nós através da palavra do Senhor. É assim que nós vamos honrar a Deus, é assim que nós vamos viver dignamente o Evangelho, vivendo em primeiro lugar com firmeza, Mas a gente olhar para cá, para esse texto, para essa mesma porção, quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis não somente firmes, mas firmes em um só Espírito, como uma só alma. E agora ele diz: lutando como? Juntos pela fé evangélica, lutando juntos. E precisamos aprender a caminhar juntos em um só Espírito, respeitando-nos uns aos outros. O que o Senhor espera de nós é unidade e não uniformidade. Somos diferentes,
E o Senhor conhece cada um de nós, sabe que somos diferentes, mas nos unimos em torno daquilo que é essencial para a nossa fé, dessas verdades que nos uniram, que nos atraíram e fizeram de nós família de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, podemos divergir em alguma coisa, mas a despeito disso, nós somos convidados a caminhar um ao lado do outro, estar cada vez mais juntos, porque somente juntos é que nós podemos avançar, somente juntos nós podemos caminhar. Temos vivido tempos difíceis, onde irmãos já não conseguem mais se assentar ao lado de outros irmãos quando cultuam a Deus. Muitas vezes por questões tão tolas, tão bobas. Irmãos que já não conseguem nem sequer pronunciar o nome do outro, porque se sentem até mal. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para caminhar unidos. Que o ano de 2025 estejamos cada vez mais unidos, mais juntos, em torno do mesmo objetivo, que é honrar e bendizer o nome do Senhor, que é sermos instrumentos proclamadores do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos na história também da igreja o nome de duas figuras que marcaram de forma tão bonita a história do cristianismo, John Wesley e George Whitefield, no século XVIII. Esses dois homens foram grandes instrumentos nas mãos do Senhor, todos dois, John Wesley, seu irmão Carlos Wesley e George Whitefield. Whitefield era um calvinista consciente, cria na total soberania de Deus na salvação. John Wesley era arminiano, acreditava que o homem tinha condições de por ele mesmo rejeitar a proposta do Evangelho, e que o homem então poderia aceitar ou não o Evangelho de Cristo Jesus, enquanto Whitefield dizia não, o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele só pode aceitar se o Senhor tocar no seu coração. Como nós cremos também, como nós entendemos assim como Whitefield, nós pensamos assim também. Mas esses dois irmãos, apesar de divergirem no que diz respeito a um aspecto tão importante da teologia, da doutrina cristã, mas conseguiram caminhar juntos, conseguiram viver unidos. E é tão importante o testemunho que eles dão. E um dia perguntaram para Wesley, aliás, Wesley disse assim: olha, o dia que eu falecer, eu quero que Whitefield, ele pregue nas minhas exéquias, que ele seja o pregador do ofício fúnebre naquele dia. Ele é um homem de Deus, eu queria que ele fosse o pregador. E aí perguntaram para Whitefield: me diga uma coisa, você crê na salvação, você que aqueles que estão em Cristo vão ser salvos, você é um calvinista, eu lhe pergunto, você acredita que vai encontrar John Wesley lá, no céu para onde você vai? E a resposta dele foi: olha, eu lamento muito, eu não vou encontrar com John Wesley lá não. É mesmo? E por quê? Porque ele vai estar tão perto de Deus, mas tão perto de Deus, que eu não vou conseguir vê-lo. Olha a humildade desse homem, irmãos. Olha a humildade. Precisamos caminhar juntos. Paulo escreve essa carta, eu já falei aqui outras vezes. Haviam duas irmãs na igreja que estavam divergindo, tendo problema. Sintique e Evódia. Sintique. Tem que explicar bem, né, Cíntia? Para não ter entendimento, né? Sintique e Evódia. Irmãs que estavam divergindo, estavam tendo problema. Eu não sei se por causa de roupa, alguma coisa, sabe? O cabelo que não ficou bem feito. Disse: olha, foi no salão, mas não ficou bom. O meu está melhor do que o dela. Alguma coisa estava acontecendo. E agora Paulo diz: olha, eu peço a Sintique e a Evódia que pensem concordemente, que entrem em acordo, que pensem no reino, que pensem no avanço da obra, que pensem que o inimigo pode estar tirando partido disso dentro da própria comunidade cristã, dentro da igreja. Vocês estão divergindo, isso está criando um ambiente tão hostil, tão difícil na caminhada. Pensem melhor,
Pensem que existe uma causa maior do que a causa de cada uma de vocês, e a causa do reino é maior do que isso, do que essas diferenças. Paulo estava clamando, Paulo sabia que havia o problema, e ele entendia que para que se pudesse viver dignamente o Evangelho, não bastava apenas viver com firmeza, com segurança, com convicções bem definidas, mas que precisávamos caminhar unidos, um pertinho do outro, juntos. Irmãos, eu fico muito feliz, e eu falava aí para o nosso secretário de Ação Social do ano passado, que será também para esse ano, nosso querido diácono Tiago Barbosa, homem de Deus, juntamente com a junta diaconal, como esses homens se mobilizaram esse ano para preparar na campanha de cestas básicas, para ajudar outras comunidades, outras igrejas, irmãos que estavam precisando, irmãos que nós nem sabemos quem é, simplesmente formamos, adquirimos as cestas através deles para distribuir. Que coisa maravilhosa, a junta diaconal trabalhando, percebendo as necessidades, como isso é maravilhoso, quando a gente pode se unir. Estavam juntos, e nesse grupo tinha flamenguista, tinha botafoguense, São Paulino, mas nessa hora, isso não importa. O importante é estar junto, dar as mãos. Existe uma causa maior e nós vamos lá, vamos estar juntos, vamos nos ombrear para que a obra prossiga, prospere. Era o que Paulo estava dizendo, viver dignamente o Evangelho dessa forma, com a firmeza, firme nas convicções, mas vivendo em perfeita união uns com os outros. Precisamos caminhar assim. E sabe, irmãos, e quando eu falo sobre isso, eu fico pensando até nas próprias famílias. E deixe-me fazer esse parênteses aqui. Talvez não era isso exatamente que estava na mente de Paulo. O texto não leva para esse lado, mas é preciso que haja unidade dentro dos nossos lares também. Tente viver de forma mais harmoniosa dentro da sua casa, meu irmão. Com a sua esposa, com os seus filhos, com aqueles que convivem no seu ambiente de trabalho. Tente viver de forma mais harmoniosa, uma família unida, que consegue caminhar melhor, uma atmosfera de harmonia, fica muito melhor para conviver. E aquele marido que sai de casa, mas fica ansioso para voltar para sua casa, depois de uma jornada de trabalho, porque ele quer rever a sua esposa, rever seus filhos, seus netos, quer estar no seu ambiente de lar. E aquela esposa que aguarda com alegria a chegada do seu marido, apesar de muitas vezes divergirem de uma coisa ou outra, mas que juntos trabalham para que o lar possa prosperar. É isso que Deus quer da gente. Vamos caminhar mais unidos dentro de casa, dentro da igreja, onde quer que estejamos, que possamos honrar e bendizer o nome do Senhor, vivendo com firmeza, vivendo com união. Mas ele diz mais, lutando juntos pela fé evangélica. É interessante que tudo isso, na verdade, vai desembocar nessa, que eu chamaria aqui de propósito ou de missão. Nesse propósito ou nessa missão. Qual é a missão? Qual é o propósito? A luta. Precisamos saber que a vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Nós estamos em perfeita luta, e para isso nós vamos precisar de uma coisa chamada disposição para lutar. Você está disposto a abraçar essa luta? Você está disposto a não somente encher o seu coração de verdades eternas, de abraçar a sã doutrina? Você está disposto a viver em harmonia com seus irmãos? Mas não é só isso, não basta só isso. Poderíamos estar aqui trocando figurinhas, nos abraçando, mas a obra do Senhor não avançar. Precisamos estar dispostos para a obra, e o Senhor tem nos chamado para isso. Esta igreja tem um compromisso com a obra missionária. E Deus pode fazer muito mais do que nós já temos feito. Com as congregações, 2 congregações, com as contribuições que nós fazemos para outros campos missionários. E de onde vem essa verba? De onde vem esses recursos para que a gente possa disponibilizar para uma igreja que está lá em Brejo, uma igreja que estava destruída, irmãos, eu conheci, destruída, no centro da cidade,
por conta de um problema lá no centro da cidade, a igreja acabada, tudo jogado. O presbítero César, inclusive, disponibilizou uma foto para nós. Mas houve uma força conjunta. Várias pessoas de vários lugares ajudaram, reformaram completamente o templo. Hoje nós temos um pastor tomando conta da igreja. O templo está lindo, já desacreditado na cidade. Hoje está lá a igreja como agência propagadora do Evangelho de Cristo Jesus. Lá na Vila Embratel, ali por trás da Universidade Federal do Maranhão, num campo difícil, ali tem uma congregação, não é nossa, mas nós temos uma parceria ali. Nós ajudamos financeiramente também. Para quê? Para que a obra possa prosseguir. Então há uma disposição para lutar, uma disposição para avançar, e exatamente deve ser essa a nossa intenção, nos juntar, reunir as nossas forças para ser uma grande bênção. E eu digo aos irmãos, esse é um ano onde vamos precisar mobilizar todos os membros da igreja. Porque muitas vezes a gente pensa assim, basta ter uma liderança escolhida, ter um grupo de pastores e presbíteros, diáconos, tem os líderes que são eleitos pelas sociedades domésticas, e eu vou ficar na plateia olhando. Nós vamos nos unir para trabalhar, toda a igreja, não é? Nosso propósito é esse, que cada irmão ele esteja usando o seu dom para servir ao Senhor, que todos nós venhamos nos envolver na obra cada vez mais, de tal maneira que você se alegre com os resultados, que você vibre com cada família que entra aqui, com cada novo convertido, com cada pessoa que é recebida como membro da igreja, que você se alegre com as congregações que serão plantadas, que você se alegre com novos oficiais que vão se levantando, com lideranças que vão surgindo no nosso meio, que haja uma alegria no nosso coração. Para isso nós temos que estar dispostos, irmãos, muita disposição para a luta, porque isso não vem de graça, não. É preciso disposição, é preciso sujar as mãos, é preciso estar perto um dos outros, mas com disposição para avançar. É isso que Deus quer de nós. E eu te convido, você, meu irmão, você que ainda está na condição de visitante, que você esteja umbriado conosco, que haja uma verdadeira disposição no teu coração, para que você possa ser encontrado pelo seu Senhor, lutando em prol do seu Evangelho, pelo Evangelho do Senhor, que você possa ser visto por Deus, não como simplesmente um assistente de culto, mas como alguém que está imbuído de uma grande tarefa, de ser um instrumento nas mãos de Deus, para a glória de Deus. E eu não tenho dúvidas, irmãos, se isso acontecer, se nós levarmos a sério tudo isso aqui, Deus vai nos abençoar grandemente. Esse espaço vai ser pequeno para acolher as pessoas que estarão conosco aqui. E nós devemos estar preparados para abraçar, para acolher todas elas, para que possamos viver esse Evangelho tão lindo, tão impactante, que é o Evangelho de Cristo. Hoje eu conversava com um casal, passei a tarde com um casal hoje, e dizia para eles, falando do poder transformador do Evangelho. Um casal que ainda está afastado da igreja. E dizia para eles, olha, eu creio no poder transformador do Evangelho. E eu, se eu não acreditasse nisso, se eu não acreditasse, eu não ousaria subir no púlpito da igreja, para olhar nos olhos dos meus irmãos e pregar esse Evangelho de Cristo. Eu prego porque eu creio firmemente que o Senhor Deus tem poder para transformar vidas. Deus tem poder para fazer uma grande e maravilhosa obra nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja e até mesmo no nosso país. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. E eu queria que você, nesta noite, pudesse assumir esse compromisso com o Senhor, nesse primeiro domingo, nesse primeiro culto vespertino de 2025, aqui na Igreja Presbiteriana do Calhau. Que aí no seu coração, sem que se manifestasse, aí onde você está, no seu coração, que você dissesse, sim, Senhor, eu quero ser assim, eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero honrar o teu nome, eu quero viver dignamente o Evangelho de Cristo Jesus, eu quero viver com firmeza, Senhor, eu não quero titubear em momento algum da minha vida, eu quero me manter unidos com os meus irmãos,
mesmo quando houver alguma dificuldade, mas que eu jamais deixe de caminhar com os meus irmãos, mesmo pensando diferente de alguns, mas eu quero estar ali ao lado. Mas eu quero mais do que isso, Senhor. Eu quero estar disposto para o trabalho, eu quero estar disposto para a obra, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero fazer uma oração, eu quero convidar os meus irmãos a se colocarem em pé, para que a gente possa orar, e eu quero que você faça dessa oração a sua oração também, e eu quero aproveitar nessa oração que eu vou fazer, convidar aqui o meu irmão reverendo Emílio, por gentileza. Reverendo Emílio está escondendo a idade, mas hoje ele está fazendo aniversário, viu? Aqui, ó. E nós vamos orar por esse homem também, que também é um companheiro de lutas, um instrumento das mãos de Deus, é um amigo precioso, é um servo, é um homem que Deus tem usado também aqui no nosso meio. Senhor, nosso amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que desejo do teu coração é que cada um de nós possamos viver dignamente o Evangelho de Cristo Jesus. Mas tantas vezes, Senhor, nós nos achamos incompetentes para isso, Senhor. Nós reconhecemos que estamos tão longe desse alvo, ó Deus. Por nós mesmos nós não conseguiremos isso, mas pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que possamos verdadeiramente cumprir essa missão, de dignamente viver esse Evangelho, ó Deus. Que haja em nós muita firmeza na Tua palavra, que nos apeguemos a cada dia mais às Tuas promessas, à Tua palavra, e que delas não nos desviemos jamais, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, para que possamos viver em união, dentro dos nossos lares, na nossa igreja, onde quer que estejamos, ó Deus, que possamos nos manter sempre unidos, visando a glória do Teu nome, Senhor. Também pedimos ao Senhor, ó Deus, dá-nos a boa disposição para a obra, para essa luta tão grande, ó Deus, como igreja, de propagar o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos assim, para que estejamos dispostos, que não haja preguiça em nós, de forma nenhuma, mas que possamos nos apresentar como um dia Teu servo, o profeta Isaías, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que haja no nosso coração esse desejo, essa entrega, pessoas que digam: eu quero, Senhor, eu desejo, eu quero isso, eu quero te servir, dá-me essa boa disposição, para que no ano de 2025 eu seja uma bênção, onde quer que esteja, Senhor. Ó Deus, também quero, Senhor, aqui te agradecer pela vida do teu servo, reverendo Emílio, que hoje completa mais um ano de vida, e que está conosco aqui, Senhor. É teu servo, é teu filho, ó Deus. Nós te pedimos que em nome de Jesus, tu o abençoes, Senhor, que tu o fortaleças a cada dia, que tu continues usando a ele como instrumento em tuas mãos, Senhor. Abençoa a sua casa, abençoa sua esposa, seu filho, ó Deus amado, que o seu coração esteja cheio da tua graça e que ele viva sempre, Senhor, viva sempre para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Permaneçam em pé, irmãos.